Salve, salve comunidade, tudo bem? Espero que sim. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar uma legislação muito importante, chamada Lei Complementar 140 de 2011. Além da Lei Complementar 140 de 2011, nós vamos trabalhar também com 3 resoluções do CONAMA, sobretudo a Resolução 00186, que cuida justamente sobre a questão de estudo prévio de impacto ambiental ou estudo de impacto ambiental. Nossa aula de hoje ela vai ser dividida da seguinte forma. No primeiro momento, eu pretendo fazer com vocês uma pequena revisão sobre a questão de competência ambiental. No segundo momento, eu gostaria de efetivamente entrar na Lei Complementar 140 de 2011 por uma questão muito simples. Ela é um desdobramento da lei, do debate de competência ambiental. O artigo 23 da Constituição da República de 1988, lá no seu parágrafo único, vai estabelecer um comando para regulamentar a matéria por lei complementar na questão da cooperação entre União, Estado e municípios. E, ao final, eu pretendo também trabalhar um pouco um estudo de caso, que é a transposição, ou melhor, o licenciamento ambiental da transposição do Rio São Francisco. Vale lembrar que a gente vai trabalhar numa situação pretérita, porque hoje a execução do Rio São Francisco, da transposição, ela já está praticamente em 95%. Então, o que a gente vai fazer é justamente tentar perceber lá atrás como foi o processo de debate do licenciamento da transposição do Rio São Francisco. Então, 3 momentos. Um primeiro momento para discutir ou revisar a questão da competência ambiental, um segundo momento para falar da Lei Complementar 140 de 2011, e aí um terceiro momento a gente vai entrar na parte de licenciamento ambiental propriamente dito. O debate aqui, síntese, é o sistema de licenciamento de atividades poluidoras aqui no Brasil. Vale lembrar que no Congresso também, só uma última informação, hoje no Congresso Nacional, existe uma série de projetos de lei no sentido de simplificar o licenciamento ambiental. Há propostas, inclusive, na minha opinião, absurdas, no sentido, inclusive, de você fazer o que nós chamamos de autolicenciamento. O que significa isso? O próprio empreendedor, o próprio proponente do projeto, ele vai escolher quais são os estudos que ele pretende fazer e depois ele mesmo vai fazer o processo de fiscalização, simplesmente remetendo relatórios para o órgão ambiental que tem a necessidade de fiscalizar e acompanhar essa atividade. Então, vamos lá. Então, nós vamos aí, no primeiro momento, como eu falei, fazer uma revisão sobre competência ambiental. Então, esse debate para a gente é preciso que fique muito evidente o desdobramento quando a gente fala de licenciamento ambiental. Por isso, a necessidade, mesmo sabendo que a gente já trabalhou essa matéria, de fazer uma pequena revisão. Pois bem, a competência ambiental, no caso do nosso debate aqui, nós vamos encontrar praticamente na Constituição da República de 1988. Então, nós vamos pegar os artigos 21, 22, 23, 24 e o 30. No nosso debate aqui, são os mais importantes para a gente discutir a questão da competência ambiental. Pois bem, a competência ambiental, ela é basicamente dividida de 2 formas: a competência formal e a competência material. A competência formal é aquela que a gente chama de competência legislativa. A competência material é aquela que a gente chama de competência administrativa. A competência formal legislativa, ela tem 5 categorias. No nosso debate aqui, o mais importante são as 3 primeiras. Quais são elas? A privativa, a concorrente e a suplementar. Nós temos ainda as remanescentes e também as delegadas nesse debate aqui. Mas que a gente não vai discutir hoje. Em competência ambiental. E, por fim, a competência material administrativa é a que a gente chama de exclusiva e comum. Vamos lá.
A competência privativa, nós encontramos lá, ipsiliter, de maneira textual, no artigo 22 da Constituição da República de 88, diz: compete privativamente à União, e aí vai ter um rol enorme de situações que só a União poderá legislar sobre a matéria. No nosso caso aqui, eu coloquei o inciso 14, que é justamente de populações indígenas. Então, somente a população, somente a União poderá legislar sobre populações indígenas. É bom sempre lembrar que o Brasil é uma república federativa. Então, você tem um centralismo no processo político, econômico, de decisão. Ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, que cada estado tem autonomia. Você tem uma legislação penal civil que tem num estado, pena de morte, por exemplo, casamento homoafetivo, e tem outro estado que não tem. Aqui no Brasil, não. Direito civil, direito penal, direito do trabalho, e aí outros assuntos de competência privativa da União. A competência concorrente, que está lá no artigo 24 também da Constituição, compete à União, Estado e Distrito Federal legislar concorrentemente. No nosso debate aqui, o inciso 6º vai falar sobre a questão da proteção da fauna, da flora, e aí a questão do meio ambiente como um todo. Um debate que sempre é oportuno. Por que município não aparece aqui? Será que o município ele estaria limitado de fazer a legislação ambiental? Não, por uma questão muito simples. O artigo 30, inciso 8º da Constituição da República de 88, vai falar: compete ao município suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Então, a partir do momento que o município ele faz parte, ele tem condições de integrar o Sistema Nacional do Meio Ambiente, está lá na 6938 de 81, significa que ele tem uma Secretaria Municipal do Meio Ambiente, ele tem um Conselho Municipal do Meio Ambiente, ele tem uma Coordenação Municipal do Meio Ambiente, ele poderá legislar sobre meio ambiente, inclusive é o caso de Vitória da Conquista, que tem um Código Municipal do Meio Ambiente. E, por fim, só a título de ilustração, as delegadas vocês encontram no artigo 22, parágrafo único, e as remanescentes vocês encontram lá no artigo 25, parágrafo 1º. Pois bem, a competência material administrativa nós vamos encontrar também na Constituição, de duas formas: a exclusiva, que a gente encontra lá no artigo 21 da Constituição de 88, e diz basicamente o seguinte: compete à União. Então, se compete à União, ela é exclusiva da União. E eu coloquei para vocês o inciso 19, que vai falar instituir o sistema de recursos hídricos. Então, cabe à União fazer a instituição do sistema de recursos hídricos. E a outra competência é a competência lá do artigo 23, justamente para a gente fazer a transição, quando estabelece que é competência comum da União, Estado, Distrito Federal e municípios. No caso do inciso 6º, inclusive, vai falar a proteção do meio ambiente. E aí a gente vai fazendo uma transição justamente para o debate aqui. Só foi uma pequena revisão, porque esse debate a gente já fez na última aula. E o parágrafo único, ele vai estabelecer um comando para você regulamentar a matéria de cooperação entre União, Estado e municípios de uma lei complementar. Vale fazer uma observação aqui, pessoal, que não é somente em matéria ambiental. Quem está aí acompanhando pela Constituição vai perceber que há um plural no parágrafo único. Leis complementares vai estabelecer a processo de cooperação entre União, Estado e município. Leis complementares, no plural. No nosso caso aqui, a lei que vai, no nosso caso ambiental, a lei que vai regulamentar essa cooperação é justamente a Lei Complementar 140 de 2011. Pois bem, vocês me perguntam, né? E agora, professor? E agora é justamente a gente tentar compreender como a Lei Complementar 140 de 2011 ela vai materializar esse processo de cooperação entre União, Estado e municípios. O objeto principal da Lei Complementar 140 de 2011 é justamente o processo de licenciamento ambiental. Então, a Lei Complementar 140 de 2011,
ela vai trabalhar na perspectiva do licenciamento ambiental. Pois bem, a Lei Complementar 140 de 2011, ela vai regulamentar o artigo 23, aí eu coloquei, inclusive, ampliando um pouco mais, além do inciso 6º, eu compreendo, a partir de uma interpretação extensiva, que nós temos o inciso 3º e o inciso 7º também. Eu queria perguntar para vocês, até para a gente deixar a aula um pouco mais dinâmica, se tem alguém aí com a Lei Complementar 140 de 2011 aberta, ou se poderia abrir para a gente aí. Tem alguém aí que poderia a gente fazer esse bate-bola aqui, ou até revezar aí? Eu já estou com ela aberta aqui, Cláudio. Pronto, é Joab? Sim. Pronto, então vamos lá, Joab, me ajuda aí a fazer a leitura, para a gente até dinamizar um pouco a aula. Nos próximos artigos, outra pessoa pode fazer a leitura também. Eu queria que você lesse o artigo 2º. Espera só um pouquinho, Joab, só eu revisar um pouco aquele debate que a gente já fez lá na primeira unidade, século passado, antes da pandemia. Lembrando que na norma ambiental, nós vamos sempre trabalhar a perspectiva de uma norma política. Então, lembrando lá de J.J. Gomes Canotilho, que ele vai falar que a norma política ela tem algumas características: parâmetros, diretrizes, conceitos, instrumentos, que são os meios, e condutas. E a lei complementar, nessa esteira do debate de uma norma política, aquela que orienta um etos social, ela vai tentar fazer isso. Então, o primeiro artigo, a gente não vai ler todos aqui, mas o primeiro artigo que eu considero importante, como a 6938 de 81, está lá o artigo 3º, que vai trazer o conceito de meio ambiente, poluição, poluidor. Aqui também é importante a gente trazer esses 3 conceitos. Vamos lá, Joab, lê aí para a gente o artigo 2º. Ok. Artigo 2º. Tá tranquilo aí? Tá tranquilo, só tá ótimo. ótimo. Aí. Pronto. Artigo 2º. Para os fins dessa lei complementar, consideram-se: inciso 1º, licenciamento ambiental, o procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores, ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. Inciso 2º. Atuação supletiva. Ação do ente da federação que se substitui ao ente federativo originalmente detentor das atribuições, nas hipóteses definidas nesta lei complementar. Inciso 3º. Atuação subsidiária. A ação do ente da federação que visa auxiliar no desempenho das atribuições decorrentes das competências comuns, quando solicitado pelo ente federativo originariamente detentor das atribuições definidas nesta lei complementar. Pronto. Então, segura aí, Moab. Então, vamos tentar explicar esse processo. O que é o licenciamento, o que é a atuação supletiva e o que é a atuação subsidiária. Isso é muito importante para a gente. Primeiro, licenciamento ambiental é um procedimento administrativo. Significa que há uma série de atos administrativos que o poder público deverá observar em todas as situações em que existe uma obra poluidora ou potencialmente poluidora, uma obra que vai resultar em uma degradação ambiental ou a possibilidade de resultar em degradação ambiental, obrigatoriamente essa atividade deverá passar pelo licenciamento ambiental. Então, o licenciamento ambiental, ele tem essa natureza de processo, de conjunto de atos administrativos em que o poder público, ele vai instituir uma série de situações para que o ente privado deverá observar para que, ao final, ele tenha efetivamente o seu empreendimento aprovado. Então, lembrar sempre dessa perspectiva de processo administrativo enquanto uma reunião de atos. Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente vai perceber que a regra
tanto na perspectiva da lei complementar como da resolução 237 de 97, lá no seu artigo 8º, inciso 1º, inciso 2º, inciso 3º, vai estabelecer as modalidades de licença no licenciamento. Então, no artigo 8º, inciso 1º da resolução 237 de 97, traz o conceito de licença prévia. Então, o artigo 8º, inciso 1º da resolução 237 de 97, vai falar que a licença prévia é o momento dos estudos. Estudo de impacto ambiental, estudo de impacto de vizinhança, estudo de viabilidade ambiental, chamado EVA. Tudo isso é realizado no momento da licença prévia, conforme orientado pelo artigo 8º, inciso 1º da resolução 237 de 97. Por que esse momento da licença prévia ele é importante? Porque vai estabelecer todos os impactos nas fases posteriores. Portanto, a licença prévia, é claro que ela não há nenhuma perspectiva de mandinar na licença prévia. A perspectiva é técnica, é científica. A partir de estudos, tentar mensurar, na fase da construção desse empreendimento, um porto, uma rodovia, uma ferrovia, seja lá o que for, na fase da construção, qual vai ser o impacto? Então, vou dar um exemplo para vocês que aconteceu aqui, inclusive na nossa região, no Nordeste. Foi licenciado um empreendimento, na verdade, uma rodovia. A gente vai perceber que a resolução 00186, lá no seu artigo 2º, tem um rol exemplificativo e rodovia aparece lá. E foi licenciado essa rodovia, foi feito um estudo de impacto ambiental, mas o que aconteceu? O estudo de impacto ambiental, na minha opinião, não foi satisfatório. Por quê? Na fase de instalação, que é a fase da construção do empreendimento, quando estava fazendo a terraplanagem, houve um bloqueio com o maquinário e os funcionários desceram ali da patrol, né, do trator, e começaram a fazer uma retirada da terra com a mão mesmo. E identificaram ossos. E aí ficaram, é osso humano, é osso de animal? E aí chamaram, obviamente, os órgãos ambientais, os órgãos ligados à cultura, e depois houve uma paralisação por precaução, lembra lá do princípio da precaução, por cautela, houve uma paralisação naquele momento, e depois da investigação verificou-se que era fósseis históricos. Portanto, naquele momento, o estudo, a licença prévia, não conseguiu dar conta. Eu não sei se vocês, outro caso, muito conhecido também, chamado Gasoduto Brasil-Bolívia, né, feito pela Petrobras, em um momento no traçado, o estudo prévio de impacto ambiental, o estudo na licença prévia, não conseguiu mensurar que em um determinado momento o gasoduto ia passar por dentro de uma caverna que tinha uma população endêmica de morcego. O morcego só tinha naquela caverna. E o gasoduto passava por dentro. O Ministério Público Federal falou, não pode. Esse morcego ele faz parte da fauna e você tem que preservar. Entrou com ação civil pública para paralisar a atividade. Foi deferida, a obra foi paralisada. A Petrobras argumentou que ia ter um prejuízo enorme, de fato teve, e a decisão final, inclusive, foi no sentido de desviar o gasoduto, porque o Poder Judiciário entendeu que não seria adequado passar o gasoduto por dentro da caverna com os morcegos. Então, gente, a licença prévia, conforme artigo 8º, inciso 1º, ele é o primeiro momento e é o momento mais estudos. É o primeiro ato administrativo do processo administrativo. Termina aí? Não termina aí. Aliás, o primeiro ato é o termo de referência, mas é algo que é mais simples, porque o termo de referência, conforme eu falei na última aula, é o momento em que o proponente da atividade, a iniciativa privada, ele vai chegar no site de um órgão ambiental, seja o IBAMA, o INEMA, aqui na Bahia, um órgão municipal ou presencial, e ele vai fornecer informações dele, do proponente. Então, qual é a localização da atividade, qual é a atividade, quais são os impactos negativos e os impactos positivos sabidos, de conhecimento daquela atividade.
É isso que vai acontecer no termo de referência. Com base nisso, ele entrega para o poder público, que é quem vai licenciar, e o poder público vai efetivamente falar, então, aqui agora você vai fazer isso ou aquilo. Ou uma licença ambiental simplificada, que é a exceção, quando o impacto ambiental já é sabido e é pequeno, é insignificante, ou o caminho que a gente está falando aqui agora da licença prévia, conforme artigo 8º, inciso 1º, da Resolução 237 de 97. Ato seguinte, artigo 8º, inciso 2º, também da Resolução 237 de 97, nós vamos ter outro ato administrativo, que é a licença de operação. Então, a licença de operação, gente, é o momento efetivo da construção do empreendimento. É o momento que você já fez todos os estudos e agora você vai materializar aquilo que você estudou e que o órgão ambiental compreendeu que estava ok, que estava tudo certo. Então, na licença de operação, simplesmente o órgão ambiental vai fazer um acompanhamento. Depois da licença, é um ato administrativo do licenciamento ambiental. Depois, o último ato está lá no artigo 8º, inciso 3º, da Resolução 237 de 97, quando você tem a chamada licença de operação. Então, é termo de referência, licença ambiental simplificada, que é exceção, a regra é licença prévia, momento de estudos, licença de instalação, que é o momento da construção, e, por fim, a licença de operação, conforme estabelece o artigo 8º, inciso 3º, da Resolução 237 de 97 e a Lei Complementar também 140 de 2011. Então, aí você tem todo o processo administrativo de todo empreendimento poluidor ou potencialmente poluidor. Tranquilo até aí? Então, vamos lá. A atuação supletiva, conforme Moab leu para a gente, é interessante esse CC aí, significa combinado com, é sempre interessante a gente fazer a leitura combinado, nesse caso com o artigo 5º, 15º, artigo 15. A atuação supletiva, gente, a gente vai estudar aqui, mas eu já queria trazer o conceito para vocês aqui, porque é importante, mas deixa eu tentar contextualizar para vocês. Essa lei complementar, lá nos artigos 7º, 8º e 9º, ela vai estabelecer o que cada ente vai fazer. Então, compete à União, está lá no artigo 7º. Compete aos estados, está lá no artigo 8º dessa lei. Compete aos municípios, está lá no artigo 9º. Significa o quê, gente? Que cada ente vai ter delimitado sua área de atuação. A Resolução 237 de 97, para quem está acompanhando aí com o material, já fazia isso também com o artigo 4º. O artigo 4º da Resolução 237 de 97 já determinava quais eram as situações que seria a competência privativa do IBAMA. O que a Lei Complementar 140 de 2011 fez foi justamente reorganizar por força, inclusive, do mandamento constitucional. E aí, gente, coloquem uma observação aí de um debate que acontece muito costumeiramente, tanto na doutrina como na jurisprudência, que é a situação da revogação expressa da Resolução 237 de 97. Coloquem essa observação aí em letras garrafais. Uma parte da doutrina e uma parte da jurisprudência, minoritária ainda, entende que a Resolução 237 de 97 ela foi revogada expressamente por força da Lei Complementar 140 de 2011. Por uma questão muito simples que a gente estuda lá em Direito Constitucional, hierarquia das normas. Então, uma lei, no caso a Lei Complementar, ela tem mais força do que uma resolução do CONAMA. Portanto, a resolução do CONAMA não poderia estar divergindo da lei, porque a lei manda mais do que a resolução. Compreendendo aquela história da pirâmide normativa, a lei está mais em cima, a resolução está mais embaixo. Portanto, a resolução 237 de 97 não poderia tratar da mesma matéria que a Lei Complementar 140 de 2011, já que as duas tratam de licenciamento ambiental, sobretudo licenciamento ambiental. Essa posição ela é correta até um determinado ponto.
Por que eu falo isso? E aí a posição majoritária da doutrina e da jurisprudência. Porque aí coloquem aí essa observação, como eu estou dizendo. Toda matéria, todo conteúdo, todo assunto que é tratada na Lei Complementar 140 de 2011 e que também é tratada na Resolução 237 de 97, o que é que vai acontecer? Tudo que estiver aqui na Resolução 237 de 97 vai ficar revogado. Então, se tem o mesmo assunto, a mesma matéria na lei, na resolução, o que é que acontece? Tudo aquilo que está na resolução é revogado por força da lei. A questão é, nem tudo que está na Lei Complementar, na Lei Complementar 140 de 2011 está na Resolução 237 de 97. Então, as situações, vou dar um exemplo, os prazos das licenças, anotem aí, os prazos aparecem no artigo 8º, o artigo 18º da Resolução 237 de 97. Então, o artigo 18º, inciso 1º, vai dar o prazo da lei da licença de instalação. Primeiro, artigo 18º, inciso 1º, vai trazer o prazo da licença prévia. O artigo 18º, inciso 2º, vai trazer o prazo da licença de instalação. E o artigo 18º, inciso 3º, vai trazer o prazo da licença de operação. E isso não aparece de maneira clara na lei complementar. Portanto, esse assunto que está na Resolução 237 de 97 e não está na Lei Complementar 140 de 2011, ele não foi revogado. Mas, enquanto isso, outros assuntos aparecem, que é o caso da competência. Então, o artigo 4º da Resolução 237 de 97 estabelecia que compete ao IBAMA. E aí, gente, só para revisar mais uma vez, a importância da gente sempre memorizar o nosso Sistema Nacional do Meio Ambiente. Artigo 6º da 6938 de 81. O artigo 6º vai falar lá que compete ao Ministério do Meio Ambiente, que é o órgão central, as políticas governamentais. Que cabe ao CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, a parte de ser o conselho consultivo e deliberativo. E cabe ao IBAMA, junto com o ICMBio, a parte de fiscalização e execução. No nosso debate aqui, é a parte de fiscalização e execução da política nacional. Então, quem é que vai licenciar o empreendimento? Ou vai ser o IBAMA, ou vai ser o INEMA, no caso da Bahia, porque se é outro estado, Minas Gerais, São Paulo, a sigla é outra, ou vai ser um município. Então, no nosso caso aqui do licenciamento, é importante a gente lembrar que é o IBAMA, ou o INEMA, no caso da Bahia, ou o órgão municipal, a coordenação municipal. Por quê? Conforme artigo 6º da 6938 de 81, é o órgão responsável pela fiscalização e execução. Então, a partir desse momento, é preciso a gente compreender que o artigo 4º da Resolução 237, ele disciplina qual é a competência do IBAMA. Vou colocar algumas situações aqui. Toda vez que tiver um empreendimento em zona de fronteira, eu trouxe um exemplo aqui, gasoduto Brasil-Bolívia, então começa na Bolívia e termina no Brasil. Quem é que vai fazer o licenciamento? Disciplinado pela Resolução 237 de 97, artigo 4º, é o órgão federal, é o órgão da União, é o IBAMA. Então, toda vez que o empreendimento tiver um grau de possibilidade de estar em fronteira, sempre será o órgão federal, o órgão da União, que é o caso do IBAMA. E aí, gente, coloque uma dicasinha aí do lado. Por uma questão muito simples, não existe duplo grau de licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental, mais à frente eu vou colocar, inclusive, o artigo para vocês, ele só acontece em uma instância. Ou é no IBAMA, ou é no INEMA, ou é no município. Não acontece duplo grau de licenciamento ambiental. Então, toda vez que estiver envolvendo o Brasil e outro país, é o órgão federal, conforme disciplina lá a Resolução 237 de 97 no seu artigo 4º. Só isso não. Envolvendo mais de 2 estados, no nosso caso aqui da transposição do Rio São Francisco. É uma transposição que
ter um impacto na Bahia, Pernambuco, Alagoas, e aí vai, Minas Gerais. Eu vou fazer o licenciamento ambiental em cada estado? Não. Nesse caso, que envolve mais de um estado, o licenciamento vai ser federal, vai ser no IBAMA. E o que acontece? E aí tem outros rolos, mar territorial, plataforma continental, atividades nucleares, tudo isso aí aparece lá no artigo 237 de 97. Acontece que, no artigo 7º, acompanha aí, da Lei Complementar 140 de 2011, mais especificamente no inciso 14 do artigo 7º, só você tem um monte de inciso, chega lá, inciso 14, a gente vai encontrar, mais uma vez, disciplinando as situações em que o órgão federal, no caso a União, porque o artigo 7º fala, compete à União, e quem é que compete à União? Na fiscalização é o IBAMA, e aí vai aparecer o rol lá, praticamente repetindo, aparece também a questão de terras indígenas, sobre a competência da União, do órgão federal, que é o caso do IBAMA. Então, percebam, gente, na lei complementar, no artigo 7º, inciso 14, nós vamos tratar da matéria que é disciplinada também pela Resolução 237 de 97, no artigo 4º. Então, o que aconteceu? Revogou o artigo 4º da Resolução 237 de 97, simples assim. Então, tudo que tiver trabalhado com a mesma matéria nas duas legislações vai prevalecer a lei complementar de 140 de 2011 por uma questão hierárquica. Pois bem, atuação supletiva, só rapidamente. Toda vez, como eu falei, não há duplicidade de ente fazendo licenciamento. Mas vamos imaginar que o ente teve alguma dificuldade para fazer o processo de licenciamento de uma determinada atividade que era de competência dele. A partir do momento que há um processo de substituição, portanto, ocorre a substituição, é a atuação supletiva. Então, por alguma questão técnica, operacional, é quase como uma intervenção. O Estado não conseguiu licenciar uma atividade que era de sua competência. A União pode, de maneira supletiva, substituir. Essa substituição, e aí por isso que é importante o artigo 15, ela necessariamente não é definitiva. Se o Estado recuperar a sua capacidade administrativa, ele pode recuperar o licenciamento daquela atividade? Pode. Porque ele é o ente estabelecido para fazer o licenciamento. Portanto, há uma substituição e essa substituição ela é ou poderá ser provisória. A atuação subsidiária difere da atuação supletiva porque não há uma substituição. Na supletiva ocorre uma substituição, mesmo que provisória. Na subsidiária, não. É um pedido de socorro, é um pedido de auxílio. Então, vamos imaginar que Conquista está licenciando atividades de laboratórios, por exemplo. Cemitério. Eu não sei se vocês sabiam que o cemitério ele é uma atividade de impacto ambiental, porque a decomposição vai produzir o que a gente chama de necrochorume. E esse necrochorume, se você não faz um licenciamento ambiental adequado com estudos, e você constrói um cemitério em um local que passa um lençol freático, invariavelmente, depois de um tempo, ocorrerá a contaminação desse lençol freático. E hoje, no caso de município, no caso de Vitória da Conquista, quem licencia cemitério é o município de Vitória da Conquista. Vamos imaginar que, por algum motivo, uma questão técnica, operacional, o município não conseguiu ou não está conseguindo fazer o licenciamento ambiental. O que ele vai fazer? Vai mandar um help em sinal de fumaça para o Estado, que é o ente mais próximo, e vai falar, olha, eu não estou conseguindo aqui nesse momento fazer o licenciamento. Você pode me auxiliar? Se tem algum técnico para acompanhar essas atividades? É um auxílio, não é uma substituição. Então, difere da atuação supletiva. Tranquilo? Pois bem, o licenciamento ambiental, ele aparece também no artigo 10, anotem aí, da nossa queridíssima Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. Então, a 6938 de 81, ela já vai, antes da Constituição, trazer o comando do licenciamento. Em síntese,
no artigo 10, décimo, vai falar que toda atividade poluidora, potencialmente poluidora, deverá ser licenciada, e aí dividindo a competência justamente entre União, Estado e municípios. E aí, gente, coloque mais uma observação aí importante. Por exclusão é uma dica preciosa, coloquem essa observação aí. Em regra, quem licencia as atividades, é o Estado. É o Estado, Distrito Federal. A União, no caso aí, através do IBAMA, vai fazer o licenciamento, em alguns casos, do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. Ele vai licenciar todas as situações estabelecidas no artigo 7º, inciso 14. O que não está no rol, que é um rol exaustivo, não é exemplificativo, então, como essas citadas aqui, outras não. Aqui é exaustivo, termina aqui. O artigo 7º, inciso 14, é um rol exaustivo. Essa, e pronto. Não é um rol exemplificativo. Essa e outras mais. Excetuando o que aparece no artigo 7º, inciso 14, todo o resto é o Estado que vai licenciar. E aí vocês me perguntam, e aí, professor, e o município? Lembra lá do debate do artigo 30, suplementar a legislação federal no que couber, a questão do artigo 30, inciso 1º e 2º, legislar sobre assuntos de interesse local, e aí vai. A sacada é que caberá ao Estado, a gente vai ver aqui que temos instrumentos, caberá ao Estado o processo de cooperação. Então, o Estado vai possibilitar que o município, desde que atendida a orientação do Sistema Nacional do Meio Ambiente, que a gente já falou, quer ter código, quer ter secretaria, quer ter conselho, a partir do momento que tem tudo isso, o Estado vai outorgar, vai possibilitar por um convênio, por uma cooperação, que o município possa, inclusive, fazer esse processo de licenciamento, inclusive de N atividades. Vou dar um exemplo aqui. Eu não sei se tem alguém aí de Cândido Sales. Tem alguém aí de Cândido Sales? Cândido Sales? Tem sim, eu. Oi. Samai. Ô, Samai, você é Cândido Sales? Sou sim, professor. Oh, beleza, eu vou contar uma história que aconteceu aí comigo na sua cidade. Um tempo atrás, já tem um bom tempo, eu fui chamado pela Câmara de Vereadores de Cândido Sales para prestar uma assessoria. Eu não era nem professor de dedicação exclusiva da UESB ainda, que era justamente para assessorar a Câmara de Vereadores a acompanhar o projeto de lei que o prefeito mandou para ser aprovado. Qual era o contexto, gente? O contexto é muito importante. O Estado estava incentivando que os municípios pudessem fazer licenciamento de atividades ligadas a eucalipto. Então, o governo estava financiando mesmo. Vocês sabem que nós temos aqui no sul da Bahia uma indústria de papel e celulose muito forte, um debate que a gente faz até em outro momento, trazendo inclusive um impacto ambiental, e tem outras indústrias siderúrgicas aqui também no norte de Minas, que depende dessa matéria-prima, madeira, no caso, eucalipto. E aí o que aconteceu? O governo começou a incentivar aqui na Bahia, na região sudoeste, inclusive, eu não sei se Samei é cafeicultora, mas inclusive incentivando que as pessoas pudessem substituir a lavoura de café por eucalipto. Olha para vocês verem qual era a lógica. E tinha uma questão muito simples. As empresas compravam com antecedência a produção. Então, eu não sei se vocês sabiam, o eucalipto é uma madeira de crescimento rápido, basicamente em 7 anos já está em ponto de corte. Então, a empresa arrendava a terra, pagava com antecedência e só cabia você fazer o plantio. E aí, para facilitar o processo, o Estado começou a incentivar que os municípios fizessem justamente o licenciamento ambiental da atividade, e aí tinha que ter o licenciamento ambiental. Eu não esqueci o nome do prefeito na época, era um careca, eu acho que é Eduardo Eduardo. Salles. Isso, que figura, viu? Eduardo Salles. E aí cheguei lá na Câmara de Vereadores e fui falar que havia inconsistências, ele não gostou muito não, que havia inconsistências no projeto de municipalização do meio ambiente, porque o Conselho Municipal do Meio Ambiente,
que tem que ser orientado pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente tripartite. Então, você tem que ter a mesma quantidade de pessoas do governo, a mesma quantidade de pessoas da iniciativa privada e a mesma quantidade da sociedade civil. Olha só, Eduardo Salles e Cândido Salles já estavam sendo visionário. O que Bolsonaro fez hoje, que foi justamente não respeitar a questão tripartite, Eduardo Salles já tinha feito lá atrás. E foi isso que ele fez. Ele mandou um projeto que tinha 15 conselheiros no Conselho Municipal do Meio Ambiente, 10 era do governo, 3 da iniciativa privada e 2 da sociedade civil organizada, e mais. Não era um conselho consultivo e deliberativo, era só consultivo. Então, você não podia ter poder de veto e tudo mais. Eu falei, olha, isso não pode e tal. Ah, mas o pessoal vai atrasar o processo, enfim. Não foi avante o projeto de lei, porque havia um vício constitucional, e aí depois até você pesquisa também que fim levou, porque depois eu pedi minha dedicação exclusiva na universidade e não acompanhei mais. Tinha acompanhado também Barra do Choça e outras cidades aqui da região, orientando como fazer uma municipalização do meio ambiente. Então, vou procurar saber, porque isso foi antes de 2012, né? Foi 2008, 2009, mais ou menos. Porque o mandato dele foi de 2008 mesmo. Foi. E aí eu era muito pequena, não vou me recordar. Isso, olha só. Recordar e ver. Pergunta para você. Foi século passado, hein, Samir? Vamos lá. Então, em regra, quem faz é o Estado. A União tem uns casos específicos, todo o resto, por cooperação, é o município que faz. Então, o artigo 4º, e aí eu vou passar um pouco mais rápido, o artigo 4º vai trazer os instrumentos, como eu falei. Então, consórcio público. O que é o consórcio público, gente? Em algumas situações, vamos imaginar, Anagé, e ali perto de Anagé, que se não me falha a cidade, é Aracatu, se não me falha a memória. Tem determinadas situações, tem determinados empreendimentos, determinadas atividades que não cabe ou não comporta somente o município fazer. Vou dar um caso muito emblemático, aterro sanitário. Vamos estudar ainda a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que vai falar que você não pode ter lixão mais no país. Sabemos que ainda tem lixão, mas a lei diz, a lei está sendo prorrogada aí desde 2010, aí o prazo foi 2014, mas continua sendo prorrogada, e você não pode ter lixão, que é justamente aquele amontoado de resíduos e que você não faz o tratamento. Significa que você tem que fazer um aterro sanitário. Vitória da Conquista tem um aterro sanitário. Guanambi tem um semi-aterro, até hoje eu não sei o que é um semi-aterro. Se tem alguém de Guanambi aí, pesquise aí, que até hoje já dei aula lá na pós-graduação e eu fui estudar matéria com o pessoal lá e o prefeito disse que é um semi-aterro. Sinceramente, não tem isso na lei, um semi-aterro. Ou é um lixão ou um aterro sanitário. E cidades pequenas, eu sei que o investimento para você fazer todo o processo de acompanhamento de resíduos sólidos de disposição tem um custo alto. Então, você pode fazer um consórcio público. Você reúne algumas cidades e também Itapetinga, né, vai ali fazer um aterro sanitário e um consórcio público, que esse aterro sanitário poderá contemplar várias cidades. Então, como eu falei, convênios, acordos de cooperação entre município e Estado também, a questão da União e delegação de atribuições, como eu falei, que União pode passar eventualmente para o Estado e o Estado passar para com mais celeridade, com uma maior quantidade de situações para o município. Vamos lá, artigo 7º, como eu falei, ações da União, formular. E aí, gente, eu fiz aqui só uma questão de colocar o artigo 7º, porque o artigo 8º e o 9º é reprodução. Então, mais uma vez, recordar e viver. Se você mata o debate da União, você consegue lembrar o que acontece no Estado e no município. Então, artigo 7º, ações da União. Cabe à União formular, executar, promover, articular, organizar, aos verbos, em âmbito nacional, a política nacional do meio ambiente. Então, no artigo 7º, como eu falei, vai ter um rol de situações, e eu trouxe aqui para o nosso debate o inciso 14. Aqui, eu não sei se vocês estão percebendo,
eu coloquei aqui no material inciso 4, né, mas é inciso 14, viu, gente? É como eu estava falando. E eu coloquei aqui importante, eu não sei se vocês estão percebendo aqui, que é um cravo, viu? É um cravo de defunto mesmo aqui, viu? Então, coloquei o cravo de defunto para vocês lembrarem. Por que eu coloquei aqui um cravo, né? Porque justamente tem essa relação com velório e tudo mais, que é justamente, coloquem aí, o debate envolvendo o artigo 7º, inciso 14, e a resolução 237, artigo 7º, inciso 14, da Lei Complementar 140 de 2011, com a resolução 237 de 97, artigo 4º. Então, a resolução ela está morta, a resolução 237 de 97, não na sua totalidade. Tudo aquilo que contraria a Lei Complementar 140 de 2011, ela morreu. Mas aquilo que não, que só está lá na resolução 237, continua vivo. Então, artigo 8º, ações do Estado. Então, vai formular, executar, promover, articular, organizar em âmbito do Estado a política estadual do meio ambiente. Artigo 9º, ações do município. Formular, executar, promover, articular, organizar em âmbito municipal a política municipal, e aí vai nesse debate. Tranquilo? E aí, só para ir fechando essa parte, como eu já falei, o artigo 13 da resolução, melhor, da Lei Complementar 140 de 2011, vai falar do único grau de licenciamento. Então, isso é muito importante. Eu vou licenciar no município e no estado? Não. Eu vou licenciar no estado e na União? Não. Sempre um único grau de licenciamento. Se um empreendimento envolve 2 estados, eu não vou licenciar nos 2 estados. Nesse caso, quem vai licenciar? A federação, a União, o IBAMA. Tranquilo? E para fechar, o artigo 17º, o artigo 17, lavrar auto de infração e instaurar processo administrativo de quem realizou o licenciamento. Em regra, quem licenciou é que tem a competência para fazer o auto de infração e instaurar o processo administrativo. Então, se o IBAMA licenciou, é o IBAMA que tem competência para tal. Se foi o INEMA que licenciou, é o INEMA que tem competência para instaurar o auto de infração e o processo administrativo. A questão é, coloquem aí a observação, inclusive em função da última pergunta, professor, o IBAMA hoje licencia todas as atividades de maneira virtual. Se vocês ingressarem agora aí no site do IBAMA, ou melhor, no site do Ministério do Meio Ambiente, vocês vão encontrar uma série de abas, de possibilidades. IBAMA, CONAMA, ICMBio. Quando você entra no site do IBAMA, tem um setor lá que é de sistema de licenciamento de atividades poluidoras. Sistema de licenciamento. Significa que você vai lá com o seu CNPJ, porque invariavelmente quem vai licenciar é uma empresa, você faz um cadastro com o CNPJ e uma senha, e a partir dali você já inicia o licenciamento. Faz o termo de referência e vai embora. Mesmo que você esteja aqui em Vitória da Conquista. Então, vamos imaginar que você licenciou uma atividade aqui em Vitória da Conquista pelo IBAMA, e o órgão municipal, o órgão estadual, porque o IBAMA não existe mais, não existe aqui em Conquista em vários lugares, e o município passou, viu lá, obra licenciada pelo IBAMA, viu a infração, ele está impossibilitado de fazer o auto de infração? Não. Ele não está impossibilitado. Então, uma observação. Naquele local em que não existe o órgão ambiental licenciador, que licenciou o empreendimento, o que vai acontecer? O órgão ambiental mais próximo vai instaurar o auto de infração, né? Lavrar o auto de infração, vai instaurar o processo, mas ele não pode dar prosseguimento. Ele não pode dar prosseguimento. Ele vai ter que remeter para o IBAMA, nesse caso. Então, se a obra foi licenciada pelo IBAMA, o município percebeu, ele vai ser omisso? Não. Não tem IBAMA, ele vai ser omisso? Não. Ele poderá lavrar o auto, instaurar o processo administrativo, mas ele não pode apurar os fatos. Ele não pode dar prosseguimento, ele vai ter que remeter todo o processo para o IBAMA, para que o IBAMA possa fazer isso. Tranquilo, gente? Então, tá aí a primeira parte, coloquei até aí uma montanha, pessoal subindo a montanha. É difícil, é um pouco complicado, mas a gente consegue escalar essa montanha. Só a gente dar as mãos aí, a gente vai embora. Então, vamos lá para a segunda parte, que aí agora eu vou fazer uma
uma situação aplicada. Minha câmera estava desligada, não foi? Tava assim. Oi, gente, avisa. Eu falo, professor, sua câmera está desligada. Eu achei que o senhor tivesse desligado, que tava o slide de tela cheia. Não, acabei esquecendo. Mas tudo bem, o slide estava saindo tranquilo, não estava? Tava assim. Pronto, é que só fica a fotinha, né? Então vamos lá. Então vamos lá. Então agora nós vamos entrar com a resolução 00186. Esse instrumento, o estudo de impacto ambiental, ele já aparece na 6938 de 81, no artigo 9º, isso é muito importante. Então, antes de 86, em 81, já aparece lá no artigo 9º o estudo de impacto ambiental. Então, olha só, começa na 6938 de 81, no artigo 9º, avança para a resolução 00186, e depois ele é recepcionado, esse instrumento, olha só que valioso, pela Constituição de 88, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4º, coloquem aí. Um destaque muito especial, porque sempre cai em concurso, ou até para estagiário, mas Ministério Público depois, OAB, sempre cai. Qual é o instrumento ambiental que tem uma proteção constitucional? É o estudo de impacto ambiental. Artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4º. Estudo de impacto ambiental, toda obra poluidora ou potencialmente poluidora deverá fazer um estudo de impacto ambiental prévio a que se dará publicidade. E aí, gente, só uma questão aqui, de nomenclatura. EIA, EPIA, AIA, a mesma coisa. Estudo de impacto ambiental, estudo prévio de impacto ambiental, avaliação de impacto ambiental. Tudo é a mesma coisa. É só uma questão de nomenclatura. O EIA, ele é o principal estudo. Já vou adiantar aqui um artigo que está mais à frente, mas só para o título ficar claro. O guia no nosso debate aqui, nesse momento, é essa resolução. Então, licença prévia, nós vamos ter lá artigo 8º, inciso 1º da resolução 237 de 97, nesse momento, momento dos estudos. A gente vai estudar aqui o estudo de impacto ambiental. Então, o estudo de impacto ambiental tem uma resolução específica, que é a 00186. Vamos recapitular? No sistema de licenciamento ambiental, orientado pelo artigo 10 da 6938 de 81 e pela Lei Complementar 140 de 2011, de maneira subsidiária, a gente aplica a Resolução 237 de 97. A Resolução 237 de 97, lá no seu artigo 8º, inciso 1º, vai falar que a licença prévia ela é um momento dos estudos. Nos estudos, o principal estudo é o estudo de impacto ambiental, que ele vai conseguir, com uma maneira mais precisa, calcular o impacto nas fases posteriores, no caso, a licença de instalação e a licença de operação, que é o artigo 8º, inciso 2º, e artigo 8º, inciso 3º da Resolução 237 de 97. O EIA é um estudo extremamente complexo. Daqui a pouco eu vou trazer aqui o artigo 5º e 6º dessa resolução. Ele é bastante complexo. Ele tem que trabalhar, ele é feito por uma equipe multidisciplinar e que vai trabalhar com uma série de situações. Impacto positivo, impacto negativo. Ele vai trabalhar qual é o impacto na área de influência daquele empreendimento. Então, não é uma coisa simples. Mas esse estudo que é solicitado pelo órgão ambiental para o proponente, quem faz o estudo é o proponente. Vale a pena destacar isso. Todas as despesas do estudo de impacto ambiental é por conta do proponente, é da empresa. O órgão ambiental só vai colocar, eu quero o estudo a partir de algumas variáveis. Quem vai fazer é quem está fazendo a proposta do empreendimento. E esse estudo é feito pela empresa, geralmente,
através de licitação ou carta convite, depende se é a modalidade, se é empresa privada, se é empresa pública, é dado um prazo, que a gente vai ver mais à frente, artigo 18º da Resolução 237 de 97, incisos, e do estudo de impacto ambiental, você tem que gerar o RIMA. Então, já coloquem aí que o RIMA, que é o Relatório de Impacto do Meio Ambiente, é um resumo do EPA. Então, o EPA é o principal estudo. Do estudo, que é bastante sistemático, complexo, você vai elaborar um resumo. Resumo construído de forma didática, com linguagem acessível, que é o RIMA. O Relatório de Impacto do Meio Ambiente, ele só existe em função do EIA. Se não existir EIA, não existe RIMA. Portanto, o RIMA é uma simplificação, é um resumo do EIA. Aí vocês me perguntam, para quê, professor? Para que eu quero um resumo do RIMA? Aí entra em ação a outra resolução, é muita resolução, né? Entra em ação a outra resolução, que é a 009 de 1987. Essa é uma resolução pequenininha, acompanhe aí, pegue aí de vocês, ela tem 6 artigos. Ela é pequenininha, mas ela vai disciplinar um momento importante, que é o momento da audiência pública. Então, a resolução CONAMA 009 de 87 vai falar da situação de audiência pública. E você não pode, rapidamente, a gente vai perceber que a audiência pública é o que está de dias de antecedência, tem avisado 5 cópias em local acessível. Professor, o que é local acessível? É local acessível, é a igreja, é o bar, é aquilo que a população daquela localidade efetivamente frequenta, é a escola. 5 cópias, 45 dias de antecedência para convocar uma audiência pública. Você não vai entregar para a população o estudo principal, porque a população não tem condições de analisar. O que você vai fazer? Apresentar para a população um resumo simplificado, construído de forma didática. Eu tenho aqui alguns rimas, vou mandar para vocês por e-mail, e vou mandar, inclusive, porque eu acompanhei esse licenciamento ambiental. Na época eu estava orientando, assessorando uma ONG, e aí a ONG me pediu para acompanhar o licenciamento ambiental. E eu fui lá, obviamente, mesmo com rima, a população precisa ter um apoio para ela perceber quais são os impactos positivos e os impactos negativos. É uma questão muito simples. Quem faz o RIMA é a empresa. Então, eu vou mandar para vocês, parece impressionante. O RIMA, o objetivo da empresa sempre é falar na geração de emprego. Não, vai gerar tantos empregos, vai mudar a dinâmica econômica, sim, e o impacto. O impacto ela coloca lá bem distante desse processo. Uma coisa importante, já adiantando aqui para vocês, na audiência pública, nessa resolução 009 de 87, lá no artigo 4º, é que a audiência pública ela não vincula obrigatoriamente o órgão ambiental licenciador. O que significa isso? Tem uma audiência pública, está lá o IBAMA, vamos imaginar, o IBAMA coordena a audiência pública, dá a voz ao proponente, a empresa ela vai lá, fala, olha, esse empreendimento é lindo e maravilhoso, depois dá a oportunidade para o povo falar sobre empreendimento. Aí vou lá, eu falar em nome do povo, falar, ó, não é bem assim, cuidado, tal. Depois, o povo, propriamente dito, pode levantar questões, tanto para mim quanto para o órgão ambiental, e, ao final, o IBAMA vai fazer uma ata e pode convocar outras audiências públicas. Mas essa ata, ele submete, inclusive, o empreendimento para a população votar. Vocês querem sim ou não? Aí a população fala, não queremos. Aí você fala, e aí? Terminou aí? Não. Essa é a pequena falha, eu acredito que é um processo de aperfeiçoamento da resolução 009 de 87, artigo 4º, que ela não vincula. Então, significa que a população disse não, o empreendimento é não, o órgão ambiental que fez a audiência pública, que recebeu o não lá, ele poderá dizer sim? Poderá. Porque o órgão ambiental, a audiência pública, é mais um ato do processo administrativo. Ele vai ter que motivar por que a população falou não e ele falou sim, mas ela não vincula esse ato. Tranquilo? Então, vamos lá. Um pequeno histórico aí agora
desse instrumento tão importante com proteção constitucional. Ele é o fio de Ariadne no nosso debate. Então, ele é um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, Resolução CONAMA 00186, de 23 de 1 de 1986, para atividades que utilizem recursos ambientais. Antes de conceder o licenciamento ambiental, é necessário o estudo de impacto ambiental e seu RIMA, que é o relatório de impacto ambiental, como eu falei aí para vocês. A criação tem uma origem norte-americana, tem gente que não gosta dessa perspectiva justamente excessivamente técnica, mas tudo que é técnico é político. Então, a criação do NEPA, do National Environmental Policy Action, gerou a obrigatoriedade do EIA nos Estados Unidos em 69. O primeiro EIA, inclusive, foi aqui na Bahia, na usina hidrelétrica de Sobradinho. A gente sabe, gente, que usina hidrelétrica, historicamente, traz um impacto muito grande, em função da construção do reservatório. Então, você vai tem aí na internet documentários que você fica assim, você chora, a usina hidrelétrica de Furnas. Agora, mais recentemente, para a gente falar um acontecimento mais recente, a usina hidrelétrica de Belo Monte. Coloquem aí, gente, documentário Usina Hidrelétrica de Belo Monte no Google e assistam para vocês verem como vai gerar impacto. Então, se você não faz o licenciamento ambiental, vai trazer um impacto muito grande para a fauna, para a flora e para os outros seres vivos, animais humanos e não humanos. O caso mesmo de Furnas é emblemático, não fizeram o estudo de maneira adequada, e aí depois teve que pessoas ligadas a ONGs ir com um barco reservatório já subindo, fazer resgate de animais na copa das árvores, porque não foi feito o licenciamento de forma adequada. A Política Nacional do Meio Ambiente começou em 73, aquilo que a gente já debateu na primeira unidade, no início da nossa disciplina, Conselho Nacional do Meio Ambiente, por força da 6938 de 81, e aí vai. Na Constituição de 88, cria a exigência do EIA, como eu já falei, que está lá no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4º. O que é impacto ambiental? O que eu fiz aqui, gente? Vocês podem ir seguindo aí. O que eu fiz foi a transcrição do artigo 5º, dos principais artigos, artigo 2º, artigo 4º, 5º, 7º e 8º. O que eu fiz foi isso. Então, artigo 2º aí vai nessa linha. O que é impacto ambiental? Segundo o CONAMA, impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante de atividades humanas que direta ou indiretamente afetam a reprodução aí, lá do artigo 3º da 6938 de 81, que vai trazer esse conceito, inclusive, de impacto ambiental. A saúde, a segurança, o bem-estar da população, veja como é amplo, né? As atividades sociais e econômicas, a biota, que nesse caso aí a gente chama de vida, as condições estéticas e sanitárias do meio. Então, eu compreendo que você tem condições estéticas que traz um impacto ambiental. Vou beber só uma água aqui, gente. Então, o centro da cidade de Vitória da Conquista. Dê uma olhadinha quando vocês estiverem passando ali no centro, a questão mesmo das marquises, né, das fachadas das lojas. É uma coisa que é uma verdadeira poluição estética. A quantidade de outdoor que a gente tem em Vitória da Conquista, um tempo atrás tiraram, mas você tinha ali na Praça Tancredo Neves uma casa ali que é uma casa antiga e que ao lado tem um terreno vazio, ali na esquina da Avenida Lisboa, tem um terreno vazio e colocaram um outdoor lá. Para mim, isso é poluição, isso vai ferir a condição estética. A qualidade dos recursos ambientais. Para avaliar os impactos, é preciso, aí no artigo 4º, 5º, aí vai trabalhar essas matérias. Descrever as condições ambientais antes do início do projeto, bem como os usos e padrões sociais locais, discutir a necessidade de implantar tal projeto. Ponte Salvador e Itaparica. Qual é a necessidade mesmo? Pesquisa depois aí, gente. Eu queria que vocês me respondessem qual é a necessidade da ponte Salvador e Itaparica.
revisar na literatura a existência de projetos similares, identificar principais impactos, prever os efeitos durante a fase de implantação e a fase de operação do projeto, conforme a gente já falou, formular recomendações alternativas visando reduzir ou evitar impactos e monitorar os efeitos ambientais que ocorrerão durante a implantação e durante a operação, conforme eu já tinha descrito. O EA deve indicar os prováveis impactos positivos e negativos, contemplando os seguintes itens, artigo 5º com artigo 6º aí, uma interpretação já livre desse processo. Primeiro, caracterização do empreendimento, a área de influência desse empreendimento. Por que a área de influência é importante? Então, o debate que a gente fez da última aula do shopping center. Então, um shopping center, ele vai trazer um impacto, porque vai aumentar a quantidade de deslocamento de pessoas de carro. Portanto, a área de influência tem que ser verificada. Se você não vai verificar, que é o estudo de impacto de vizinhança, vai auxiliar nesse processo também. Diagnóstico ambiental da área de influência, a qualidade ambiental, análise dos impactos, proposta de medidas mitigadoras. O que são medidas mitigadoras? São medidas que vai efetivamente diminuir o impacto ambiental. Supressão de vegetação em uma construção de uma atividade pode? Pode. O Código Florestal, que a gente vai debater em uma outra aula, fala que você pode fazer a supressão de vegetação. Mas você pode fazer uma mitigação, uma compensação, uma diminuição desse impacto, inclusive fazendo atividades, como eu falei, compensatórias. Eu tenho dificuldade de compreender algumas propostas de mitigações. Vou dar um exemplo. Eu não sei se vocês já viram a extração de minério. Extração de areia também, né? A chamada extração de minério em cava. Sobretudo, você faz extração também no rio, mas eu chamo a chamada extração de minério em cava. Não sei se vocês já viram que é um buraco enorme que você vai retirando o minério e vai cada vez mais aumentando esse buraco. E tem gente que defende que uma ação de mitigação, por exemplo, é você plantar eucalipto no buraco, né? Tem gente, eu já ouvi, participei de uma palestra aqui na UESB, em que outro palestrante defendeu que uma ação de mitigação para a atividade de mineração, a gente estava discutindo Brumadinho, Mariana, e ele teve uma verdadeira, eu chamo isso de pérola, que era mitigar impacto de extração de mineração em cava, fazendo construção do Minha Casa Minha Vida, faixa 1, dentro do buraco. Então, olha só que ideia, né? De você fazer uma mitigação com aquele impacto ambiental, fazendo a construção de casas populares num buraco. Realmente tem cada uma ideia, mas vamos lá. Programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos. O RIMA, como eu falei, deverá refletir as conclusões do EA em linguagem acessível ao público e deverá ser objetivo e justificativa do projeto, a descrição do projeto, sempre de forma simples, objetiva. Gente, um EIA, um estudo, em regra, dependendo do empreendimento, ele tem 1000 páginas, porque realmente é um estudo bastante sistemático. Em média, um RIMA não pode ter mais do que 10%. 100 páginas já é muito. Para a população, o público ter acesso de maneira didática, já é muita coisa. Descrição dos impactos, caracterização da qualidade ambiental, descrição dos efeitos das medidas mitigadoras, programa de acompanhamento e monitoramento, recomendação quanto à alternativa mais favoráveis. Porque tem situações favoráveis. A gente não tem tempo agora de falar, mas depois pesquisem na internet o caso do Rio de Janeiro, do aterro do Flamengo, que eu entendo que foi uma atividade que teve alternativas lá, que compreenderam de forma mais favorável o empreendimento. Que projetos requerem EIA, né? Está lá no artigo 2º também. E aí, gente, é importante aí fazer uma explicação, artigo 2º e 3º, que todo o rol que aparece na resolução 00186, ele é exemplificativo. Nesse caso, é exemplificativo. Tais como esses aqui, outros empreendimentos que tenham o mesmo impacto deverá fazer também o estudo de impacto ambiental. Então, o rol da resolução 00186, ele é
exemplificativo, tais como esse, outros também. Ele não é exaustivo, não termina aqui nesse rol que é estabelecido na resolução. Uso e transformação das terras, extração de recursos naturais, processos agrícolas, transporte, energia, disposição final de efluentes. Aqui na nossa região mesmo, eu recomendo que vocês pesquisem o licenciamento ambiental da FIOL, da Ferrovia, aí chamada Norte-Sul, e para quem é do sul da Bahia aí, que mora em Ilhéus e Itabuna, chamada Porto Sul. É bom estudar tudo, né? A FIOL com Porto, mas se você está aqui em Guanambi, Jequié, estuda a FIOL. Se você está em Itabuna e também em Ilhéus, na região sul, estude o Porto Sul. Para compreender, inclusive, que teve um debate um enfrentamento muito grande, inclusive, da população. Energia, como eu falei, a questão da produção hidrelétrica, disposição final de efluentes, aterros, tratamento de produtos químicos, recreação, né? Recreação, inclusive, eu acompanhei quando eu morava em São Paulo, o licenciamento de uma atividade em Santos, que era um parque recreativo que levava o nome fantasia de Parque Recreativo da Xuxa. E foi bastante interessante, esses parques, né, que tem de água e tal, e que o estudo ele não conseguiu evidenciar que o parque era construído em área de mangue. Olha só, o parque ele estava no litoral, mas ele afirmava que a área que ele estava não era de área de mangue. E aí depois, junto com a população, eu fazia um mestrado na Universidade Católica de Santos, na Unisantos, e a gente juntou um grupo de estudiosos e a gente foi lá acompanhar o que estava no estudo, o que efetivamente foi mostrado, e aí a gente tinha um colega que era do Ministério Público, e aí a gente falou, olha, dá uma verificadinha aí, porque o estudo não corresponde à realidade. O que aconteceu? Não estou falando que o Xuxa tem culpa não, viu, gente? É aquela história que a empresa, ela contrata um nome, Xuxa nem sabia, tal, a rainha dos baixinhos, mas aí a atividade foi embargada. Na verdade, a obra nem tinha iniciado, o licenciamento teve que ser solicitado um novo estudo de impacto ambiental. O que é o licenciamento ambiental? Então, só para ir fazendo a revisão e ir fechando, o licenciamento ambiental é um procedimento pelo qual o órgão ambiental competente permite a localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais e que possam ser consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daqueles que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental. E eu coloquei aqui, gente, aquilo que eu falei de licença prévia, de licença de instalação, licença de operação, em um pequeno organograma para que vocês possam visualizar melhor os caminhos, né? Então, vai lá o empreendedor, vai fazer lá a consulta ao órgão ambiental, questão do termo de referência, então a dispensa do EIA-RIMA, licença ambiental simplificada, se não, vai para o lado de cá e segue o termo de referência. Então, o empreendedor licita ou convida, então, quando é um órgão público, ele licita, quando é uma iniciativa privada, ele convida mesmo, contrata, uma empresa consultora, com base no termo de referência, você vai usar algumas metodologias. Na aula de hoje, eu não tenho como falar essas metodologias, espontânea listagem, matriz de interação, network, mapas e cenários, mas ao final, eu deixei esse material, vou enviar para vocês, em que eu coloco basicamente o que é essa metodologia. O que eu posso adiantar para vocês, que o órgão ambiental, ele nunca pode admitir somente uma metodologia. Uma metodologia, ela não dá conta do impacto, do possível impacto ambiental do empreendimento. Então, é sempre bom trabalhar com mais de uma metodologia. Eu trago aí a explicação de cada uma dessas metodologias. Então, depois do EIA-RIMA avaliou tal, o órgão ambiental vai submeter a um estudo. Tem reformulação, que pode ser isso, como eu falei no caso de Xuxa, o Ministério Público acionou o órgão ambiental, olha, tem olha, esse estudo que vocês me apresentaram, vocês vão me desculpar, mas não dá. Faz de novo aí um estudo mais sistematizado. E aí teve que fazer. Se o estudo está ok, é colocado à disposição da população para a audiência pública, para avançar. Então, tem a audiência pública, pode ser uma, pode ser duas, pode ser quantas
o órgão ambiental compreender que deverá fazer. Faz a ata, como eu falei, submete, é negado, é aprovado, mas conforme resolução 00987 não vincula. Aprovou, né? Aí pronto, passou o problema em tese, né? Você não tem mais dificuldade alguma para continuar com o seu empreendimento, porque a licença prévia é aquele momento ali que é um momento mesmo que é mais complicado. A licença de instalação é só vistoria, a licença de operação ele é só a vistoria, e depois tem a renovação da licença de operação e terminou aí. Então, o momento da licença prévia, volto a dizer, ele é mais importante. E só para fechar mesmo essa parte, para a gente mostrar a transposição do Rio São Francisco o licenciamento, eu gostaria que vocês olhassem com cuidado aí o artigo 18º, inciso 1º, 2º e 3º. Eu vou dar uma dica, gente. Mais uma dica aí para a gente não esquecer mais nunca o conteúdo, o conceito da licença com o prazo da licença. O conteúdo, o conceito da licença com o prazo da licença. Então, percebam, o artigo 8º, inciso 1º, fala sobre o conceito de licença prévia. Coloque aí no caderno de vocês, combinado com artigo 8º, inciso 1º. Isso a gente está falando da resolução 237 de 97. Então, o artigo 8º, inciso 1º, vai falar sobre o conceito da licença prévia, o momento dos estudos, das fases posteriores. O artigo 18º, inciso 1º, da mesma resolução, vai estabelecer o prazo. Não estabelece o prazo mínimo. Alguém está com a resolução aí, 237 de 97, só para eu ouvir a voz de vocês? Alguém aí com a resolução 237 de 97? Nada? Ninguém? Então vamos lá. Então, no artigo 18º, inciso 1º, não aparece o prazo mínimo da licença, nem na licença prévia, nem na licença de instalação. Isso é interessante. Na licença de operação, aparece. Mas na licença de instalação e na licença de prévia, não aparece. Mas coloquem aí. O prazo mínimo da licença de instalação e da licença prévia e da licença de instalação é de 120 dias. No caso da licença prévia, o artigo 18º, inciso 1º, estabelece o prazo máximo dessa licença. Qual é o prazo máximo? Alguém poderia aí falar para a gente? Deixa eu só localizar aqui. Localiza aí, gente, para eu poder beber uma água aqui. Inciso 8º. Não, artigo 18º, inciso 2º, que vai falar do prazo da licença, artigo 18º, inciso 1º, que vai falar do prazo máximo da licença de prévia. O prazo, inciso 1º, o prazo de validade da licença prévia deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma da elaboração dos planos, programas e projetos relativos ao empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 5 anos. Pronto. Quem está lendo? Maria. Então, olha só, o prazo é o mínimo estabelecido pelo cronograma, 120 dias. Hoje convencionou-se, inclusive por força da lei complementar. O máximo da licença prévia, 5 anos. Leia o próximo aí, Maria, fazendo o favor da licença de operação. Artigo 18º, inciso 2º. O prazo de validade da licença de instalação deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de instalação do empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 6 anos. Pronto. Então, a licença prévia, mínimo 120 dias, máximo 5 anos. A licença de instalação, mínimo 120 dias, máximo 6 anos. E, por fim, Maria, o artigo 18º, inciso 3º, que é o único que textualmente a resolução fala o mínimo e o máximo. Fale, Maria. O prazo de validade da licença de operação deverá considerar os planos de controle ambiental e será de, no mínimo, 4 anos e, no máximo, 10 anos.
Pronto. Obrigado, Maria. Muito obrigado mesmo. Então, gente, recapitulando, artigo 8º, inciso 1º, licença prévia, conceito, momento do estudo. Artigo 18º, combina, inciso 1º, prazo, mínimo 120 dias, máximo 5 anos. Artigo 8º, inciso 2º, licença de instalação, conceito, é o momento da construção do empreendimento. Combina. Combinado com artigo 18º, inciso 2º, mínimo 120 dias, máximo 6 anos. Licença de operação é o efetivo início do empreendimento. Artigo 18º, inciso 3º, mínimo 4 anos, máximo 10 anos. E aí as duas últimas dicas. Professor, pode fazer a renovação da licença prévia, da licença de instalação e da licença de operação? Pode. Pode fazer um pedido de renovação por mais 5, no caso da licença prévia, por mais 6, no caso da licença de instalação, e por mais 10, no caso da licença de operação, desde que o requerimento seja feito com, no mínimo, 120 dias de antecedência. Professor, na licença de operação, a minha empresa, no 3º ano da... Olha, o que diz o artigo 18º, inciso 3º? Que o prazo mínimo da licença, a validade é de 4 e o máximo de 10. No 3º ano, a minha empresa, ela cometeu um crime ambiental ou houve uma alteração da legislação e a empresa não adequou. Eu vou perder minha licença de operação? Vou. Você perde a licença de operação se você não se adequar ou se você cometer um crime ambiental. Isso está claramente no artigo 19 da Resolução 237 de 97. Então, só para fechar, juridicamente falando, eu até concordo com o grande professor de Direito Administrativo, Eli Lopes Meireles, que ele fala que, na verdade, a licença, ela não deveria ser chamada, a licença ambiental não deveria ser chamada de licença, e sim de autorização ambiental. Porque a licença, em regra, vocês veem isso em direito constitucional, ela não pode, ela não é precária. Você preencheu os requisitos, pronto, Só que a autorização, ela é precária. Se você não preenche os requisitos, ela pode ser cassada, ela pode ser suspensa, e é isso que ocorre aqui. E só para fechar, gente, eu tenho aí 8 minutos, vou tentar rapidamente aqui, só para falar para vocês, porque eu acho que é importante. E aí as questões, as dúvidas, a gente deixa para a última aula. O licenciamento do projeto do Rio São Francisco, que foi licenciado, como eu falei, no âmbito do IBAMA. Então, mais uma vez, como forma de fixar aí os instrumentos da política, eu vou passar rapidinho, porque a gente já falou isso muito, o material vai estar à disposição de vocês. Né? A Constituição, as resoluções, resolução 1, 237 de 97, eu quero, na verdade, chegar no propriamente dito, né? Aqui, os procedimentos, né? Um pouco mais, senão a gente, pronto, é aqui. Na historicidade, que eu vou chegar até um momento. Então, 1994, a abertura do processo administrativo. É bom dizer que há um desejo de fazer transposição do Rio São Francisco desde o período imperial, mas nunca saiu do papel. Em 94, houve a abertura. Depois, em 96, a emissão do termo de referência norteador dos estudos. Deu uma parada. 2000, o Ministério da Integração. Então, percebam que o proponente aí é o Estado e quem vai licenciar é o Estado. Então, o Ministério da Integração é que propõe a transposição do Rio São Francisco e quem vai licenciar é o IBAMA, por ser uma obra que vai envolver mais de um Estado. Então, o Ministério da Integração encaminha o EIA-RIMA com requerimento de licença prévia ao IBAMA e agenda audiências públicas. As audiências públicas foram realizadas em Souza, na Paraíba, Natal, Rio Grande do Norte, Fortaleza, Ceará e Salgueiro, no Pernambuco. Audiências públicas finalizadas por manifestação, Penedo, Alagoas, significa que não houve interesse, Belo Horizonte, Minas Gerais e Aracaju, Sergipe. E aqui na Bahia, que foi o Judiciário, o Ministério Público Federal, isso aí
inclusive posteriormente, 2004, 2005, foi a grande trincheira de embate com a transposição do Rio São Francisco. Eu destaco aqui o trabalho formidável do Ministério Público Federal, não é de ser contra a transposição do Rio São Francisco, é de falar, olha, a gente precisa estudar mais. Peraí. Então, são as audiências públicas canceladas por decisão judicial em Salvador e Juazeiro, e foi a tônica aqui na Bahia. 2003, o Ministério da Integração requer a retomada do processo. Aí era o ministro da Integração, era Ciro Gomes, primeiro governo Lula. O IBAMA faz a avaliação do EIA-RIMA e emite parecer elencando pendência nos estudos. Olha só, como eu falei, o IBAMA falou, olha, esse estudo aqui não está legal. Vocês precisam fazer um novo estudo, e o IBAMA, inclusive, colocou quais eram as pendências. Encaminha as pendências ao Ministério da Integração com solicitação de reformulação do EIA, do Estudo de Impacto Ambiental, como a gente já falou que é possível. Em julho, o Ministério da Integração encaminha novo EIA-RIMA ao IBAMA. Agosto, checagem dos estudos e disponibilização do EIA-RIMA para as OEMAs, que são os órgãos estaduais do meio ambiente, FUNAI e INFAM. Perceba, é uma disponibilização, não é que o órgão estadual vai licenciar também, não. O IBAMA falou, ó, dê uma olhada aí, veja se tem algum problema, devolve para a gente. Fundação Palmares, com solicitação de parecer técnico e encaminhamento do RIMA para todos os municípios envolvidos. Setembro, publicação de edital e disponibilização do EIA-RIMA para consulta e solicitação de audiências públicas. Outubro, prorrogação do edital de disponibilização. Novembro, 2004, agendamento de audiências públicas. Dezembro, liminares, suspende as audiências públicas. Mais uma vez, o Ministério Público, inclusive aqui da Bahia, como eu já falei, nesse enfrentamento. 2005, já o segundo governo Lula, já a transição aí, agora é ministro da Integração, Gedel Vieira Lima, suspensão das liminares, ações, audiências públicas realizadas, Fortaleza, Natal, Souza e Salgueiro, finalizado por manifestação Belo Horizonte, Salvador, Montes Claros, cancelada por manifestação Aracaju e Maceió. E aí vai. Então percebam que a gente ainda está na fase da licença prévia. Se vocês colocarem aí transposição do Rio São Francisco, é uma coisa interessante, nesse momento da licença prévia, o Ministério da Integração ele ficou impossibilitado de iniciar as atividades, porque havia uma verdadeira judicialização. E o que o governo fez, entre aspas, para adiantar o processo de estudo e tudo mais, colocou na época, 2004, 2005, os batalhões de engenharia do Exército para fazer esse papel. Então, é comum você colocar na internet e aparecer lá um militar olhando lá um topógrafo, que é aquele medidor, para analisar a questão das medidas, e o cara está lá, o indivíduo está lá com a roupa do Exército. Fevereiro, vistoria técnica por via aérea, nunca vi isso, e terrestre a região do empreendimento, 15 dias percorrendo todos os estados envolvidos. Eu até hoje, sinceramente, eu não sei o que é uma vistoria técnica por via aérea. Tente aí imaginar, você pega um avião, um helicóptero, aí depois você sobrevoa ali e tal, não vai ter um impacto ali, vai ter um impacto acolá, aí depois você desce em algum lugar, pega um carro, um jipe e tal, 15 dias para você percorrer toda a área de influência. Março, emissão de parecer técnico com as manifestações das OEMAs e IFAM, dando subsídios para a concessão da licença prévia. O IBAMA deu a licença prévia, mais ou menos. O IBAMA falou, olha, peraí, gente, detalhe importante aqui, também importante. A ministra do Meio Ambiente, em 2005, a ministra do Meio Ambiente era Marina Silva. Marina Silva. O presidente do IBAMA era um grande amigo meu, chamado João Paulo Copabianco. Ele é o coordenador do Instituto Socioambiental, uma ONG que é muito combativa, que eu já fiz parte, hoje não mais, mas ele era o presidente do IBAMA. O IBAMA falou, não dá mais. Eu já pedi para você mudar e você não mudou, então eu vou fazer um parecer técnico e vou colocar aqui o que você precisa mudar, que é o parecer técnico número 31 de 2005. Detalhe, depois disso, a ministra Marina Silva foi demitida por telefone pelo presidente Lula, ex-presidente Lula. Histórico dos processos, não à toa ela tem uma mágoa até hoje, um ressentimento muito grande desse processo. A questão final foi quando
foi criado um Ministério da Amazônia Legal e o presidente Lula, na época, entregou um ministério para João Mangabeira Unger, né, que era um estrategista que não entendia nada de Amazônia, um grande pensador político e tal, mas não entendia nada, esvaziou Marina, e Marina foi literalmente fritada. Introdução, histórico dos processos, objetivo e justificativa do projeto, caracterização do empreendimento, volume de água disponível, vistoria técnica, análise do EA, alternativa tecnológica, aí vai, né? E o IBAMA, ele exemplificou mesmo, foi um relatório técnico bastante, o relatório técnico 31 de 2005, bastante detalhado, eu só vou falar alguns aqui. Principais impactos avaliados, negativo, risco de proliferação de vetores, então, você não tinha modelos matemáticos para calcular se a diminuição de água ia trazer um impacto. Redução da geração de energia elétrica no Rio São Francisco, interferência com populações indígenas, risco de eutrofização de novos reservatórios, então, o processo de diminuição mesmo, perda de habitats, aí vai. Positivos, claro, tem positivos, tem. Aumento da oferta e da garantia hídrica, diminuição do êxodo rural e da imigração da região, aumento da oferta de água para abastecimento humano, dinamização das atividades agropecuárias, e aí vai, além dos impactos não previstos. Esse positivo, ele tem um porém, aí eu já vou fechar, gente. Me dei só mais 3 minutos. Ele tem um porém, porque nem sempre a oferta da água significa necessariamente que a população que mais precisa vai receber essa água. Vide aqui, próximo da gente, o chamado Projeto do Rio Gavião, a represa que a gente tem ali em Anagé. Você tem pessoas aqui de Conquista que tem casas lá, gramadas, irrigadas e tudo mais, e a população, né, catingueira, a 3 quilômetros, não tem acesso à água, não tem dinheiro para projeto de irrigação. O que acontece? Aquele indivíduo que não consegue fazer uma agricultura familiar, ele vai ser o caseiro. Isso é ruim. No caso da transposição do Rio São Francisco, é só fazer um estudo aí na internet mais detalhado, aconteceu isso, o traçado era de conhecimento de todo mundo, os 2 eixos, e aí houve uma verdadeira corrida para você comprar terras nesses locais. Né? Depois, obviamente, depois Marina saiu, houve uma pressão muito grande, e finalmente o IBAMA emitiu a licença prévia, número 2000-2005, com 31 condicionantes, então falou, olha, mesmo assim, vou falar que você tem que ainda estudar tudo isso aí, ou colocar em prática tudo isso aí. Apresentação de outorga de direito de uso, inclusão de novos programas ambientais, detalhadamente adequação de programas, elaboração do modelo matemático, mapear e propor zoneamento, né? E aí, obviamente, ao final, as outras fases. Então, só foi, gente, para mostrar para vocês como o licenciamento ambiental, ele é um instrumento valioso, importante, da política nacional do meio ambiente. Vamos fazer o seguinte, a gente já passou um pouco da aula, eu vou finalizar, e aí na próxima aula a gente começa com os questionamentos, aproveitem para estudar sobre esse assunto, na próxima aula a gente tira as perguntas. Eu estou vendo alguns comentários aqui, disse que travou. Está travando aqui, é só para mim também. Qual foi a obra de Xuxa? Travou bem na hora. Travou muito aí, gente? Vocês podem falar aí no áudio ou no chat? Para mim aqui ficou tranquilo, depois assistir a aula completa. Pronto. Gente, só para fechar, eu gostaria de falar do processo avaliativo. Amanhã eu vou mandar as recomendações para vocês e a gente vai dar semana que vem já é dezembro, né? Então a gente vai, daquilo que a gente fez de proposta no plano de ensino, eu vou retirar a atividade 2 e o fórum 2, porque eu percebo que vai ficar muita coisa. Então, eu amanhã já vou enviar a prova para vocês, da segunda unidade, para a gente fechar a nota da segunda unidade. No e-mail eu vou estabelecer o prazo e já vou mandar para vocês também a orientação para a atividade da terceira unidade. Então, na terceira unidade agora fica somente a atividade livre, não tem mais o fórum 2 nem a atividade 2 para efeitos da terceira unidade, porque ela ficou aí apertada, e eu compreendo que na atividade livre vocês podem
usar da criatividade de vocês. Eu acho, nesse momento, desnecessário mais 2 atividades nesse final de semestre. Tranquilo? Então, gente, até a próxima aula. Manda um e-mail e aí qualquer esclarecimento a gente faz também no início da aula da terça-feira. Obrigado pela presença e pela paciência. Grande abraço e até mais. Até. Boa noite. Boa noite. Boa noite, até mais. Boa noite.